Que Deus abençoe aos amados irmãos. Que maravilha é poder adorar e servir ao Senhor. Aos nossos irmãos que estão também na internet, estão ali pelo YouTube, que Deus abençoe rica e abundantemente. Mando um abraço aqui lá para Barra Mansa, temos duas irmãs lá, irmã Selma, irmã Kátia, que estão conosco nesse instante adorando ao Senhor, e os demais irmãos aqui junto conosco, presente. Que maravilha podermos adorar e servir ao Senhor. Temos aprendido muito nesses dias, pastor Josimar, que maravilha. Como é bom poder aprender na Escola Bíblica Dominical, no livro, né, do pastor Gregory Frizel, ou Frizel, né? Hoje terminamos, né? Que maravilha, podendo ver, liberando o fluir do avivamento. Se você não leu, leia, aproveite. E temos aprendido também com os cultos, né? O tema de maturidade, uma jornada, né, de crescimento. E nessa jornada de crescimento queremos falar um pouco sobre fortalecendo os relacionamentos. Olha que maravilha, como é bom poder começar a observar e ver você chegando aqui conosco, ver esse templo já começando a ficar cheio. Daqui uns dias, semana que vem, né? Novo mês, o próximo mês, que maravilha podermos estar aqui juntos, e já está sendo bom e ficará melhor ainda. Isso é muito bom. E temos aprendido algumas coisas. Vamos só alguns momentos. Estou chegando agora, e como eu tenho bebido da fonte, aprendido com os amados irmãos, sendo desafiado. Não sei se você lembrou do desafio da quinzena, né? Estamos estudando ali com o pastor Fabrício a carta do apóstolo Paulo aos cristãos de Éfeso, e eu vou confessar aos irmãos, eu não gosto muito de escrever, porque a minha grafia é horrível, né? Mas eu estou me colocando ali na batalha. Eu vou tentar, né? Eu aprendi que na época, quando eu fiz o curso do Senai, tinha que fazer no desenho mecânico aquela letrinha, né? Tipo letra de máquina, e a partir dali eu já não tinha uma boa grafia, a coisa ficou pior, eu não consigo escrever cursivamente, aí vai atrapalhando, e eu assim, né, a gente vai se acertando. Nós compramos um caderno e começamos a escrever ali, eu e minha esposa, né? E ela me lembra, vamos lá, vamos fazer a tarefa. E o que nós temos aprendido durante esse tempo? Pastor Fabrício, ele está usando a carta do apóstolo Paulo aos cristãos de Éfeso, eu vou usar Filipenses hoje, ok? Mas, lembrando de semana passada, pastor Fabrício falou sobre o tema, o poder da poda, e como eu aprendi sobre isso, e isso nos traz momentos para pensarmos no relacionamento. E ele estava falando de raízes profundas, e nós aprendemos que existem, né, os três tipos, eu guardei só o final, né? Os três tipos de poda que Jesus quer fazer em nós. Primeiro, a poda da formação, e a poda da formação já inicia no dia em que você ouviu do Evangelho, o dia que o Senhor te trouxe para a presença dEle, Ele encontrou contigo, encontrou conosco, e aí você começa a caminhada na vida cristã, está sendo formado, né? E nós aprendemos também na formação aqui da palavra a cada dia, vimos a poda da limpeza, né? O crescimento que vai acontecendo. E como que acontece esse crescimento? Nós pedimos ao Senhor para que Ele nos dê sabedoria, e aí acontece assim, você já está sábio? Não, né? Você começa essa caminhada, né? A salvação, como nós vimos, ele é um ato de Deus, e a santificação é esse processo, e o Senhor vai nos ensinando, e como nós precisamos de sabedoria. Aprendemos hoje aqui na Escola Bíblica Dominical sobre as questões, as dificuldades que podem surgir. Muitas delas, elas estão em nós, e elas precisam ser trabalhadas. E como elas são trabalhadas? Pelo agir do Espírito Santo em nossa vida, pela palavra do Senhor, quando nós ouvimos e damos ali o lugar do Senhor para falar em nosso coração, e aí vamos sendo formados a cada instante. Vimos também no poder da poda, a poda do livramento, né? Onde nesse caminho da santificação,
precisamos observar os pontos que precisam ser retirados. Uma das coisas que me chamou a atenção na questão da raiz, quando ele fala da poda, Rafael, é que a gente precisa ali, muitas vezes, ele falou, tem que descobrir, tem que cortar naquele local, para que assim a árvore possa continuar bem, dar fruto. E quando ele falava, eu lembrei da minha pré-adolescência, sou de Barra Mansa, e eu lembro de uma irmã que um dia ela chamou porque uma planta dela pequena estava tendo problema. Ela falou que apareceu alguma coisa assim no caulezinho dela ali, e ela falou, não, você consegue mexer? Falou, vou tentar, porque mexer com planta, minha mãe que era muito boa nisso, e a minha esposa que gosta, tem mão boa para isso. Aí eu fui tirar aquelas plantas que tem uma tal, que eles chamam de batata, né? E ali tinha justamente estava um bicho ali, né? Não vou falar, eu vou falar um verme, né? Não vou dizer o nome, não sei qual o nome, mas eu sei que ali quando eu tirei estava aquela broca, isso, uma broca estava ali. E aí eu falei, agora é com a senhora tira e planta de novo, né? E aí vamos aprendendo. Aquilo estava trazendo problema para a planta. Irmãos, quantas coisas vão acontecendo na nossa vida, e isso nos afeta no relacionamento. Começa primeiramente no nosso relacionamento eu e Deus, e se esse relacionamento começa a ser interrompido porque a minha raiz está com algum problema, eu vou também ter, primeiro, com o Senhor, às vezes aquele distanciamento vai acontecendo, mas ele pode acontecer no meu âmbito relacional, e aí eu preciso fortalecer, e como a igreja em crescimento, essa caminhada, essa jornada de crescimento, ela passa pelo relacionamento entre eu e Deus, relacionamento entre eu e a minha esposa, relacionamento entre eu e os meus filhos, relacionamento com a família cristã. E eu preciso estar atento, porque muitas vezes tem coisas que eu preciso ser curado, eu preciso ser restaurado. Pode ser alguma coisa que eu vivenciei na minha infância e eu tive dificuldade, e eu vou arrastando, trazendo isso ao longo da minha história. Então, no dia que eu tomo a decisão ao lado do Senhor Jesus, no dia que Ele me encontrou, Ele começou a trabalhar o meu coração. E como tudo isso veio ao meu coração quando fomos desafiados a trazer a mensagem nessa noite, né? Quando terminou o culto no domingo passado, a pergunta foi assim: o que precisa ser podado nesta noite? E quantas vezes nós vamos repetindo isso e pedindo ao Senhor o que precisa ser podado na minha vida? Talvez o meu orgulho, talvez a minha arrogância, talvez o meu conceito de que eu sou melhor do que o outro, e precisa ser trabalhado. Tudo isso, queridos, afeta na prática, e pode vir a afetar no meu relacionamento com o outro. E nós, como irmãos em Cristo Jesus, temos um único propósito, e o propósito é que o Senhor seja glorificado, e que vidas sejam transformadas. Eu sou um pouco tímido, é claro que eu vou aprendendo a lidar a cada instante, mas eu sei das minhas características, e muitas vezes a timidez também foi alcançada, foi ganhada ao longo da minha história, dependendo desde a minha família, do meu crescimento, e isso vai sendo reproduzido, e às vezes acontece isso conosco, e quando chegamos na casa do Senhor, olha que maravilha, encontramos com os irmãos, podemos nos alegrar, podemos conversar, mas às vezes nós ficamos no nosso canto. Isso acontece, muitas vezes são características da nossa personalidade, mas como é bom poder chegar e dar um abraço, ou hoje não pode, né? Por enquanto, mas vai passar, como diz o pastor Fabrício, vai passar esse tempo. Mas irmãos, como é gostoso apertar uma mão quentinha, irmã Raimunda, que maravilha, chegar ali, dar aquele, minha irmã, ela fala assim, olha, você já apertou a mão quente? Eu falei assim, olha, eu estava sentindo frio, a mão quentinha, que gostoso, né? Bom poder ir ali cumprimentar o irmão, poder falar, seja bem-vindo, e é gostoso estar com você. Mas muitas vezes para fazer isso eu preciso ser quebrantado para ir ao outro, chegar ali e falar, né, com o irmão José Lima ali, né,
Olha que maravilha poder ver o senhor aqui, e aí vamos nos conhecendo. E ele falou assim, até nortista, falou, eu sou filho de baiano, só que eu nasci no Rio de Janeiro, ainda não conheci a Bahia, ainda vou conhecer, né? Se Deus assim permitir. Mas vamos caminhando. E o que nos faz pensar nessa jornada de crescimento e pensando hoje sobre fortalecendo os relacionamentos? Como estão os nossos relacionamentos? Como está o meu relacionamento com o próximo? Os irmãos vão perceber algo. A gente fala como cristãos sobre o perdão, correto? Os irmãos já perceberam como é difícil? Os irmãos já perceberam quando você pode até estar com a razão, ou achar que está com a razão, e agora falar ou para a esposa, ou para o esposo, ou para o filho, ou para o irmão, meu irmão me perdoe, foi uma parte final dos nossos estudos aqui hoje, né? Você reconhecer e poder dizer ao outro e pedir perdão, faz parte do relacionamento. Liberar o perdão também não é algo tão simples e fácil, mas nós vivenciamos tudo isso no corpo, como família, e precisamos olhar dentro de nós e perguntarmos, por que é tão difícil? O que eu preciso agora falar? Senhor, vem aqui, trata, poda, restaura, para que eu possa cumprir a tua palavra e chegar ao outro e poder reconhecer. Não é despejar sobre ele tudo que ele fez, mas dizer, meu irmão, eu pequei contra ti, eu errei, me perdoa. E a gente fortalece o relacionamento assim. E sabe o que me chamou a atenção? O texto que eu vou usar para esta noite é a carta de Filipenses, apóstolo Paulo aos cristãos de Filipos, mas principalmente um versículo que todos nós aprendemos de cor, né? Tudo posso. Agora, por que Paulo falou isso? Se nós olharmos o capítulo 4 de Filipenses, da carta do apóstolo Paulo aos cristãos de Filipos, do verso 10 até o verso 20, se eu for fazer uma mensagem expositiva com esse tema aqui, estaria falando sobre a igreja e falando sobre a missão da igreja, o investir na causa, o investir na obra, fazer missões, né? Se doar como um sacrifício ao Senhor, colocar a sua vida ao Senhor. Mas eu não estarei falando sobre missões. O que me chama a atenção é a alegria de Paulo, quando ele começa a falar com essa igreja, ele deixa lá para o final, esse momento de agradecimento, pelo que eles tinham feito, pelo que a igreja fez com ele, e para ele, e pela obra. E se você olhar a base dessa carta, a igreja de Filipos, está lá no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, quando o Senhor fala lá para Paulo, Silas, Timóteo, né? E quando Paulo quer ir para um lugar, ele fala assim, passa a Macedônia e ajuda-nos. E aí nós vamos encontrar ali as vidas que estão sendo salvas, restauradas, e no capítulo 16 eles encontram, quando saem para a oração, eles encontram com aquela empreendedora, com aquela mulher que era uma empresária, Lídia, e ali eles conversam, falam do amor de Deus, e aquela mulher já era uma temente ao Senhor, e ela conhece a verdade, ela conhece ao Senhor Jesus através da vida de Paulo, e ela pega e faz o quê? Ela pede para eles, olha, se você acha então que se eu posso receber na minha casa, que vocês então vá para a minha casa, e começa a igreja ali. Olha que maravilha. E essa igreja, ela é a igreja que investiu na vida de Paulo, a igreja que ele vai chegar, e nesse final ele vai falando isso, que ela é a igreja que se doou, a igreja que mandou, e olha, ele está trazendo um momento de gratidão, de alegria, e ele conta a história dele. Então o primeiro momento que me faz pensar sobre relacionamento, nesse instante na palavra de Paulo, é o relacionamento com aqueles que, em obediência ao Senhor, nos apresentaram a graça salvadora e nos incentivaram a permanecer firmes na presença do Senhor. Eu não sei se você consegue se lembrar qual foi o momento
em que o Senhor falou ao seu coração, que os seus ouvidos foram abertos, e você sentiu a presença do Senhor mudando a sua história, e você falou assim: eu quero, Senhor, venha, transforma a minha vida. O ato de salvação. E agora começamos essa caminhada, esse processo a cada dia. E nesse instante nós podemos observar que quando você assume um compromisso, foi porque alguém foi até você. Foi porque alguém, reconhecendo o amor de Deus, assim como Paulo foi alcançado pelo Senhor e começou a proclamar a palavra de Deus, ele teve pessoas que o auxiliaram também. Barnabé, perceba a caminhada difícil de Paulo, deixou de ser um perseguidor da igreja para ser perseguido, insistiu pregando a palavra, e os irmãos faziam o quê? A igreja falou: olha, não vamos acreditar muito não, mas Barnabé vai lá e apresenta a ele a família. E agora Paulo está caminhando, Paulo está anunciando, e agora ele, lá na sua segunda viagem, começa a igreja de Filipos. Uma igreja relacional, uma igreja que podemos dizer que, antes de chegar lá na casa de Lídia, a igreja está reunida, eles estavam lá perto, em um outro local, perto de um rio, estavam ali orando, e ali começa aquela conversa, aquele bate-papo. E como é gostoso quando alguém olha para a gente e fala assim: olha, quero apresentar alguém para você, e você fica curioso, e ele começa a falar do amor de Deus. Ou muitas vezes você nem percebe, porque ele já está ali com você, fazendo aquele momento de bate-papo, de amizade, daquele cafezinho, aquela conversa, e você está vivenciando aquele momento tão bom que você fala: olha, como é bom ter amizade com essa pessoa, que você é diferente, e ele vai apresentar a alegria dele, e você começa a viver uma nova vida. Muitas vezes você já está ali preparado, só falta ele falar assim: olha, você quer estudar a Bíblia comigo? Você quer vivenciar esse momento? Paulo, Silas, Timóteo estavam caminhando e encontraram Lídia, encontraram aquela mulher que estava sendo usada e foi liberta das garras de Satanás. Encontraram com um carcereiro, que naquele instante, depois de ter, isso está lá em Atos, tá, irmãos? Depois de ter açoitado, dado uma pisa, uma coça, porque foi mandado, e quando eles estão lá cantando, as prisões se abrem por causa do terremoto, e a única solução que aquele homem viu foi tirar a sua própria vida, porque achava que os prisioneiros tinham fugido. E ele ouve: não faça isso, porque todos nós aqui estamos. E olha o relacionamento. O que eu preciso fazer para ter a vida eterna? Será que teríamos condições de falar, ou falar: está vendo aqui, ó, olha o que você fez comigo aqui, isso é a mão de Deus te pesando aí para você aprender, podia deixar você morrer. Não, Paulo vai com eles, vai com ele e toda a família, é lavado ali as suas feridas. O amor de Deus é proclamado, e aquele homem viu o amor de Deus presente na vida de Paulo e Silas, e se rendeu ao Senhor. Quando eu olho esse texto que Paulo vai falando, nesse momento de gratidão, eu vou lembrando de toda essa caminhada de Paulo, e até a caminhada quando Paulo foi para ser liberto. Olha a diferença, está lá em Atos, essa referência. Quando mandaram ele sair às escondidas, aí Paulo
falou, porque ele não falou com o carcereiro antes, quando ele foi açoitado, mas naquele momento ele falou: olha, como que pode, sendo eu um cidadão romano, ser açoitado sem ter tido julgamento, e agora estão me mandando sair às escondidas? Mande que eles venham falar comigo. Agora era outra esfera. Você vê que ele não falou: olha, eu sou cidadão romano, você não pode fazer isso comigo. Não falou isso com o carcereiro. Mas agora ele fala para o carcereiro: diga a eles para que eles venham. E eles vieram, eles foram até Paulo, temendo. Mas ali aquele carcereiro teve a vida transformada pelo amor de Deus na vida dele, e pelo amor relacional de Paulo e Silas, que apanharam e estiveram com ele. Falaram do amor de Deus para ele e toda a família. E aí no capítulo 4 de Filipenses, verso 10, ele vai falando assim: alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. E aí, quando eu vejo essa palavra de Paulo aqui, pensando no fortalecendo os relacionamentos, a alegria daquela igreja está recebendo essa carta e fala assim: que maravilha, Deus nos deu a oportunidade de investir no relacionamento pessoal, de investirmos nele como missionário e de investirmos nele também no reino do Senhor, porque a palavra de Deus vai sendo proclamada e cumprimos a grande comissão. Quando nós lembramos disso, queridos, nós vamos lembrar que todas as coisas, olha só, ela em Romanos 5,8 diz: mas Deus prova, Deus nos mostrou o quanto nos ama, Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado. E Paulo pôde falar isso: olha, eu estava afastado, mas ele diz assim no momento de uma das suas cartas: eu era um dos maiores pecadores. Agora nesse momento relacional ele vai falando para aquela igreja como é bom, como ele estava feliz, como foi maravilhoso estar com aquela igreja. Isso porque ele recebeu, e agora ele está dizendo quem ele era. Sabe, uma das coisas que muitas das vezes nos atrapalham é quando o nosso orgulho vai acima de nós mesmos, e eu vou dizer para o outro que eu sei mais do que ele. Nós nunca sabemos tudo. Nós sempre nós aprendemos com o outro, na forma de ser, na forma de falar, na forma de agir. O outro, e Paulo está mostrando justamente isso: eu aprendi do Senhor. E ele só falou que era o cidadão romano depois. Ele não falou para o carcereiro antes, ele fala depois para aqueles que não quiseram saber quem ele era e mandaram açoitar. E nessa carta de alegria, o primeiro momento que nós vamos observando é esse cuidado de Deus. Quando nós olhamos esse texto, me faz lembrar toda a carta, porque Paulo vai falando dessa alegria. Lá, nesse momento de poder reconhecer quem nos ajudou, lá no verso 16, no capítulo 16, verso 40, nós encontramos assim: Paulo e Silas saíram da cadeia e foram para a casa de Lídia. Ali encontraram-se com os irmãos, animaram a todos e depois foram embora. Qual foi a última vez, queridos, que você foi animada
a permanecer, incentivada a permanecer. Irmão, está difícil? Tem luta? Tem. Mas fiquem firmes no Senhor, que o Senhor vai mudar, e tem mudado a nossa história. Eu sei que quem passou pela primeira leva do Covid passou com algumas dificuldades. Raquel, estivemos orando por você. Recentemente, nós viemos aqui, você estava tocando, estava cantando. Depois ficamos sabendo que teve Covid. Irmãos, como é maravilhoso, e hoje eu posso falar agora, né, aos irmãos e agradecer, como Paulo, pelo carinho dos irmãos para conosco, quando os irmãos também nos abençoaram, né? Fizeram a rede de apoio, mandaram meu genro lá em 2020, lá em Barra Mansa, para poder cuidar de mim, né? Eu não sabia que a minha esposa tinha falado com a filha, depois que eu fui saber, né? Mas naquela primeira leva em agosto, né, tive ruim. Eu tinha certeza que eu estava bom. Tinha certeza que eu estava bom. E aí, de repente, né, meu genro manda lá sobre... Eu tinha feito o exame de manhã, à noite ele chega mandando mensagem, né, tem café aí? Falei, se não tiver a gente faz, brincando, né? Mas ele estava no portão, eu não sabia, ele já tinha saído daqui, já tinha chegado lá. Mas sabe o que foi isso? Os irmãos estiveram orando por mim, os irmãos estiveram orando pela nossa família, os irmãos estiveram orando por uma doença que nós não sabemos. Hoje já sabemos alguma coisa, naquele primeiro momento a gente não sabia de nada. E eu poder falar isso para os irmãos, que foi o amor dos irmãos que também me auxiliaram. Como é bom e como é gostoso. E não precisa falar, não é gostoso a gente saber quando a gente acaba sendo bênção na vida de outra pessoa, mesmo que a gente não conheça, como é gostoso. E como é gostoso poder ouvir justamente Paulo falando isso, porque ele falou assim: olha, eu sou grato a vocês, meu irmão. Quantas vezes nós somos gratos às pessoas que nos abençoam? Quantas vezes você consegue chegar e falar assim: muito obrigado, você foi muito bom e fundamental na minha vida. E é isso que vai fortalecendo os nossos relacionamentos cristãos, você como igreja do Senhor. Quando nós terminamos o estudo aqui, foi lendo o texto de João, né, lembrando ali, né, que eles conhecerão que nós somos parecidos com o Senhor quando amarmos uns aos outros. E o amor, ele é relacional. O amor é aquele momento não só do oi, tchau, tudo bem, não, mas é dizer: meu irmão, eu estou preocupado com você, como é que você está? Tem estado bem? Olha, eu estou passando por uma dificuldade, o que eu posso fazer por você? Vamos orar. Aonde eu posso, até onde eu posso te ajudar. As irmãs com as irmãs, os irmãos aí. Então pensarmos nisso. E quando Paulo e Silas foram sair, eles sabiam que uma igreja estava orando por eles. E aí eles foram lá e falaram: nós estamos aqui, estamos bem, permaneçam. Todos cortados, né, com os vergões, né? Mas nós estamos aqui, mas permaneçam firmes no Senhor. Nós estamos bem. E continue firmes proclamando essa palavra. No capítulo 2, verso 12 e 13 aqui de Filipenses, diz assim: assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dEle. Quando nós estamos submissos à vontade do Senhor, Ele vai efetuando o querer, o realizar. E qual é a vontade do Senhor? A vontade do Senhor é que vocês, que nós como igreja estejamos apoiando e orando pela Raquel e por toda a equipe ali do Projeto Viver, que possamos em algum momento ir lá e poder abençoar e ajudar, que possamos continuar fazendo aqui. Que maravilha, irmãos, ver o projeto Doe Amor em Cestas, e como é maravilhoso isso, quando você pode investir no outro. E quando você pode também não só investir, mas ir. Quantos já saíram na madrugada aqui, foram com os irmãos lá comprar os alimentos? Eu, no dia que eu fui, não entendi nada, né? Só quem entende mesmo de compra ali naquele... como que é o nome lá, irmão, pastor Josimar? No Ceasa, né?
E aquela correria lá, eu estava quase atrapalhando lá, só via grito lá, tive que só tirar o pé, porque passou com aqueles carrinhos lá, estreitos, eu não sabia onde, quase que o pastor William tinha que me puxar, assim, me colocar num lugar lá, porque eu estava mais perdido do que segue em tiroteio, não tem como, né? Mas ali estava, a minha alegria era poder ver assim, que maravilha, vidas serão alcançadas pelo esforço da igreja, da família cristã. Isso é fortalecer relacionamentos, é colocar o outro em primeiro lugar e entender que o outro tem necessidades também. Na minha vida em união com o Senhor, fiquei muito alegre, porque vocês mostraram de novo cuidado que tem por mim, é que não tiveram oportunidade de mostrar esse cuidado, né? Ele falando no versículo 10, aqui no capítulo 4. Então o primeiro momento é quando eu reconheço, né? Quando eu lembro de que eu fui alcançado, porque Deus amou a um irmão ou irmã, a graça salvadora entrou ao seu coração, aquele irmão ou irmã amando ao Senhor, entendeu que eu também necessitava dessa graça salvadora e começou a orar por mim. E depois do período que estava orando por mim, um dia foi lá e falou do amor de Deus. Eu lembro, e eu sei que alguns pais e algumas crianças estão querendo voltar à EBD, vai voltar, fiquem tranquilos, né? Eu não sei quantos que já ouviram falar de uma programação com crianças chamada EBF, Escola Bíblica de Férias. Foi numa escola bíblica de férias, que alguém vendo o sofrimento da minha mãe, falou assim: eu posso levar seus filhos na EBF? Eu tinha 9 anos de idade, e com 9 anos ouvi que alguém me amava, e com 9 anos eu quis conhecer esse que me amava, e falaram que para eu conhecer eu precisava entregar meu coração a ele, falaram que era Jesus, e eu entreguei. Fui batizado com 9 anos de idade. Sabe quando você encontra um pastor que te batiza, assim, você sabe assim, ele te batizou hoje, de amanhã você já não vê mais ele? E eu fiquei muitos anos pensando assim, qual o nome do pastor que me batizou? Aí fui procurar o certificado, né? E o nome do pastor Judson Bastos, e eu não conseguia lembrar quem era esse pastor. Ele passou na minha vida. E um dia eu fui num congresso, fui levado para o primeiro congresso em Rio Bonito de pastores, e aí encontrei aquele senhorzinho lá. O meu pastor virou e falou assim: esse aqui é o pastor Judson Bastos. Na hora eu falei, esse nome estava escrito em alguma coisa, era no meu certificado de batismo. E eu cheguei para aquele senhor e falei assim: posso te dar um abraço? Recentemente ele faleceu, já, né, tem já idade avançada. E aí eu falei: pastor, posso te dar um abraço? E ele olha para mim e fala assim: por que você quer me dar um abraço? E eu falei: pastor, há muito tempo que eu tenho esse nome, que é o teu nome, no meu certificado de batismo. Eu nunca mais vi o senhor, tinha 9 anos de idade. E falei, fui lá na primeira igreja batista em Barra Mansa. Aí ele contou a história. E sabe qual foi a história? Ele falou assim: olha, eu estava lá como pastor interino, e eu tinha feito uma prova com o Senhor, que se eu conseguisse casa lá, eu ficaria como pastor da igreja. E aí no domingo ele me batizou, não encontrou a casa, ele já estava há 3 meses lá, assim, 3 meses, fechou o último domingo desse terceiro mês. Aí como não tinha casa lá, ele não tinha conseguido, falou assim: então eu entendi de Deus que não é o meu lugar aqui, e ele foi embora. Então ele me batizou e foi embora. E eu falei: pastor, porque o Senhor creu na minha conversão, e o Senhor me batizou com 9 anos, e hoje eu estou aqui.
ele é um dos que eu lembro com alegria. Eu tive o privilégio de dar um abraço. Ainda tem um outro que eu vou contar depois, né? Segundo momento que nós temos, o primeiro momento que temos, como eu falei, relacionamento com aqueles que, em obediência ao Senhor, nos apresentaram a graça salvadora e nos incentivaram a permanecermos firmes na fé. Você pode ser uma pessoa dessas hoje. O segundo é quando no relacionamento, fortalecendo o relacionamento com aqueles que nos lideram no Senhor. Esse é um outro momento, agora já é na vida cristã, já é esse momento, em que eu vibro, em que eu me alegro com o meu líder de PGM. Você já está no PGM? Você já está no pequeno grupo multiplicador? Você já faz parte? Sabe por quê, irmãos? Eu posso muito bem fazer parte apenas de chegar no culto, ou chegar na escola bíblica dominical e ir embora, e durante a semana acabou, vou tocar a minha vida. Mas eu posso me relacionar com a outra pessoa e vivenciar um momento de crescimento, em que eu vou aprender com ele, e que eu vou entender que essa pessoa que me lidera, ela tem falhas também, e vai ter momento que eu vou ver a falha dela, e ela vai chegar para mim e vai me mostrar como mudar a história. Olha, eu sei que eu sou falho, mas eu sei que há um advogado, que é Jesus, que muda a nossa história, e ele diz: permaneça firme, permaneça firme. É nesse momento relacional. Vamos amadurecendo na fé nessa caminhada cristã, enquanto estamos sendo treinados. E como isso vai acontecendo, é como eu estou dizendo. Eu lembro que na caminhada, com os 9 anos de idade, hoje, eu estou aqui com a Bíblia, né? Mas naquela época, pastor Josimar, que maravilha era ter uma Bíblia com um cantor cristão. Eu era baixinho, magrinho, ia para a igreja todo feliz com aquela Bíblia enorme debaixo do braço. Aí um dia falaram assim: vamos fazer uma campanha de evangelismo. E eu nem sabia como que era isso. Aí me chamaram para poder estar na rua. Uma pessoa se responsabilizou por mim. Eu quero lembrar que quando eu fui para a escola bíblica dominical, uma irmã me levou. Então eu ia para a igreja. Quando eu fui para a EBF, alguém se responsabilizou e falou assim: eu posso levar o seu filho? E depois que eu me batizei, ele falou, uma vez na semana, pelo menos no domingo, me levava para a escola dominical e me trazia. Se responsabilizou por mim. Depois, nesse momento de relacionamento, o que aconteceu para esse crescimento? Teve um outro senhor, hoje já na glória, o nome dele Geraldo de Souza. Imagine aquele diácono, que bênção que era aquele homem. E aí ele me viu, que às vezes acontece, né, em algumas circunstâncias, e aí tinha a escola bíblica dominical. Aí na parte da manhã eu chegava na escola bíblica dominical, tinha as classes, e eu não consegui me encaixar ali, meus 9, quase 10 anos, não consegui me encaixar em nenhuma das classes. Nos juniores eu não ficava, aí eu chegava, e aquele diácono, o senhor, ele olhou, e ele me chamou. Naquela época tinha relatório. Quem se lembra, tinha uns relatórios que tinha que apresentar, né? E aí tinha um secretário, e ele era professor da classe de adultos, só de 50 para cima. Aí ele falou assim: irmão Aguinaldo, você pode me ajudar? Eu com 9 anos, 9 e meio. E ele falou assim, eu falei: posso, o que é? Ele falou assim: olha, nós temos uma dificuldade, porque tem escada. Então a gente tem que fazer um relatório, assim, quem leu a Bíblia, quem fez aqueles relatórios mesmo, igual a escola mesmo. Só que aí você tem que levar para o secretário para apresentar no final do culto. E o que acontece? Nós somos de idade, então não dá para subir e descer. Então você vai fazer o seguinte: você vai ser esse secretário. Você quer ser? Olha só a minha caminhada começando aí. Você aceita? Fiquei todo feliz, me senti importante. Que maravilha! Eu aceito, e fui. Peguei a minha canetinha, fui lá, catei o relatório,
acabei de preencher. Quando entro na sala, e ele falou para os irmãos: respondam e atendam aí para preencher o relatório. Irmãos, que maravilha! A pessoa que o mais importante ali, e eu não sabia que estava sendo formado. Aí depois que acabei, olhei para ele, preenchi. Ele falou assim: agora você vai lá embaixo e entrega. Geralmente o que a criança faz? Né? Eu ia aproveitar para brincar, né? Ele falou assim: ó, tem um detalhe. A gente só vai começar a aula quando você retornar. Desce, entrega e volta. Porque é por isso que eu estou te chamando. E era a coisa mais alegre da minha vida, era o momento mais alegre. Sabe por quê? Porque na vida difícil que vivia lá fora durante a semana, não era reconhecido como pessoa, como ser. Era uma criança. Mas ali na escola bíblica dominical, aquela família, aquele irmão investiu, porque ele viu eu perdido, andando sem rumo ali dentro da igreja. Um servo do Senhor, já batizado, mas estava meio perdido, deslocado. E aí só começava a escola dominical, a classe dele, os estudos. Quando eu chegava, pegava, fazia a chamada de todos, anotava, descia e voltava. Aí depois eu fui na igreja e falei: meu irmão, eu quero te agradecer, porque se eu estou hoje como pastor, porque o irmão investiu na minha vida. Então, meu amado, invista em outra vida, não fique parado. Fortalecer relacionamento é esse. Quem é que está do seu lado ali que você pode ajudar, você pode chamar para orar, você pode caminhar com ele, pode convidar para o seu PGM, pode colocar ali, ou então oferecer a sua casa e estar caminhando. Isso é fortalecer relacionamento. O que Paulo está trazendo para eles aqui, embora falando de oferta, ele falou: olha, ele tinha, quem olha a vida de Paulo, vê tudo que ele passou, os naufrágios, os açoites, e passou fome. Ele falou assim: eu sei tudo isso, mas vocês, filipenses, supriram e mostraram essa doação, vocês fizeram como oferta ao Senhor. Ele reconheceu. Outro detalhe também que nós vamos observando de tudo isso daí, nesse momento relacional, é que as oportunidades de vivenciarmos, ele passa pela nossa família cristã, e ele nos ensina a dar conta e prestar contas. Por que eu falei no início em relação ao exercício de escrever a carta aos Efésios? Porque eu quero obedecer também, mas eu sei das minhas limitações e eu quero aproveitar. Talvez você possa com outro irmão falar: olha, orar por ele, investir na vida dele. E aí precisamos reconhecer aqueles que nos lideram no Senhor. Então, primeiro Paulo foi alcançado. Paulo alcança vidas, e na sua segunda viagem nós vemos a igreja de Filipos. Paulo fortalece os irmãos, porque eles estavam orando por Paulo, por ele ali na prisão, e volta e fala para eles: já ficam firmes, e Paulo está ali vivenciando isso. E depois nós vemos ele agora anunciando o cuidado de Deus. Em terceiro e último, fortalecendo relacionamentos com aqueles que o Senhor nos enviou para apresentar a sua graça salvadora, acompanharmos nesta jornada. Você foi chamado pelo Senhor, meu amado, para vivenciar o melhor do Senhor. Você foi chamado pelo Senhor porque Ele deu o seu Filho Jesus por sua vida. E quando você confessa a Cristo Jesus como Senhor, você já tem ali garantido a salvação, o reino celestial. Mas essa jornada ainda continua. É esse Paulo que vai falar assim: para mim, viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele vai falar aos cristãos:
olha, para mim está tranquilo, eu já poderia, parafraseando, né? Eu já poderia ir embora, o Senhor podia me tomar, podia me levar, mas por amor a vocês eu prefiro ficar. Eu quero continuar. Agora, aquilo que eu recebi, eu quero também passar. E não é só pelo falar, mas o caminhar, que é o mais difícil. Jesus escolhe 12. Se você pega Mateus, ele vai ali no capítulo 5 ao 7, vai mostrando o Sermão do Monte. Ele fala para eles que eles deveriam ser o sal da terra e luz do mundo. O sal tem que fazer a diferença, ele tem que dar sabor. E a luz precisa resplandecer, iluminar, brilhar. E agora ele chama, depois ele pega lá 12, os 12, e manda. Isso dando um salto, né? Lucas ele vai falar, se eu não me engano lá no capítulo 10 ou 11, ele vai falar a primeira vez que ele manda os 12 anunciar o amor dele. Depois ele pega 70 e manda. Quando ele manda os 70 e eles voltam felizes, porque os demônios estavam caindo debaixo dos pés deles. E o Senhor fala: alegre-se antes por terem o vosso nome escrito no livro da vida. E agora eles precisavam aprender a ensinar, a transmitir, a vivenciar Cristo. Ananias, quando vai encontrar com Paulo, antes Saulo, capítulo 9 de Atos, o Senhor mandou, ele fala: mas Senhor, esse homem ele tem carta para aprender. Ele fala: olha, vai, ele é para mim um vaso escolhido, e eu lhe mostrarei o quanto deverá padecer pela minha palavra. É este Paulo, que com alegria, ele vivencia esse relacionamento com os cristãos de Filipos. Paulo deixa para expressar no final desta carta sua alegria e gratidão. Essa carta, a carta toda vem demonstrando sua alegria. Ele reconhece a vida missional da igreja, não somente enviando sustento missionário, mas fazendo missões enquanto igreja local. E aí nós precisamos observar também que enquanto igreja local e enquanto caminhando, nós vamos e devemos fazer discípulos. Quando estava estudando os livros do discipulado, pastor Josimar, eu achei muito interessante quando em um dos livros diz assim: eu faço e eu preciso aprender, e você, meu irmão, precisa aprender a fazer discípulo para você, de você para Jesus. E aí eu fiquei tentando entender isso. Como? É estranho, né? Como é que eu vou fazer discípulo para mim, né? Discípulos de mim para Jesus? A tendência nossa, no nosso relacionamento, é falar para o outro assim: olha, não olha para mim não, olha para Jesus, correto? Aí Paulo vai falar aos cristãos de Corinto o quê? Olha para mim, sede como eu sou. Ok, então isso é vida relacional ou não é? Então você vai chegar para o outro e vai falar assim: olha para mim, porque eu quero continuar seguindo a Cristo. E é aqui na igreja que nós vamos aprender, e é lá fora que vamos colocando em prática, e é lá quando nós ficamos entristecidos, eu vou falar para o outro: olha, me perdoa, eu falhei, mas vamos continuar caminhando juntos, vamos vivenciar a glória de Deus, vamos estreitar os nossos relacionamentos. E eu só posso fazer isso vivendo com o outro, caminhando com o outro, aprendendo com o outro.
E aí eu vejo nesse texto, por isso que usei Paulo, mesmo sabendo que ele aprendeu todas as coisas, sabia passar fome, soube passar necessidade, soube passar dificuldade, mas ele falou: eu reconheço em vós, cristãos de Filipos, o amor, a doação, a entrega como oferta, o cuidado comigo, e quando cuidou de mim, cuidou da obra. Então, meu amado, quando que você começou a cuidar da obra do Senhor? Às vezes nós pensamos que assim, eu já li a palavra, eu já vi, está tudo bem, eu já faço isso ou aquilo, já está muito bom, eu já entreguei a oferta de missões, terceirizei, né? Mas aí, o que eu falei para o meu vizinho? Como que eu estou vivendo com o meu vizinho? Como eu estou vivendo com o meu irmão? Qual foi a última vez que eu pude chegar aqui um pouquinho mais cedo, chamar ele aqui e falar: vem cá, vamos orar, eu gostaria de orar com você? Está tudo bem contigo? Qual foi a última vez que fizemos isso? Isso é estreitar relacionamento, irmãos. Nós vamos voltar a congregar com a casa cheia em breve, e você pode escolher fortalecer os seus relacionamentos, chegando um pouquinho mais cedo, chamar o irmão e orar com ele, bater aquele papo. Como que é gostoso a gente batendo esse papo, vendo aqui, né? E saber como é que você está. Ou eu posso escolher tão somente adorar e servir ao Senhor. Terminando aqui, creio que em 2000 deixa eu tentar lembrar aqui, 2006 eu cheguei em Barra Mansa, devia ser 2004, 2005, fui num congresso em São Paulo, estava no Rio de Janeiro, fui num congresso em São Paulo, fui com uns pastores, mais uns amigos. O nome do congresso era Celebrando a Recuperação. Talvez você já tenha ouvido falar sobre esse grande trabalho que é feito. E eu estava junto com os irmãos, um pastor, e fomos para uma casa de um militar, porque eu fui junto com eles, nós dividimos as despesas, e esse pastor era militar, e é militar, e nós fomos para a casa do amigo dele. Tivemos um culto, primeira noite, imagina aquele culto maravilhoso, glória a Deus, abençoou tanto. E quando nós saímos, alguns irmãos estavam angustiados, porque fizeram o melhor, mas ainda acharam que não tinha feito, alguém tinha reclamado. E para mim aquilo foi, olha, não é só na igreja menor igual a minha que acontece, não. E quando eu cheguei na casa daquele irmão, né, o casal, eles nos receberam. Imagine 4 pessoas chegando, irmãos. Lá, o militar conversando com o outro, eu maravilhado ali, sendo muito bem recebido, todo alegre. Aquele irmão, anfitrião, olhou no meu olho e falou assim: tá tudo bem com você? Falei: tá. Tinha acabado de sair de um culto maravilhoso. Falei: tá tudo bem com você? Falei: tá. Aí os irmãos entraram, ele parou de novo e apertou minha mão e falou: está tudo bem com você? Eu caí em prantos ali. Caí em prantos. Naquele instante, sabe o que o pessoal fez quando perceberam? Eles, entendendo o momento, deixou somente aquele irmão comigo, foram todos se acomodar e aquele irmão ficou comigo. E aí eu chorei. E sabe o que era? Que ele tinha visto, que Deus mostrou a ele e eu não sabia. É que eu tinha uma angústia muito grande no meu coração. Eu tinha perdido minha mãe recentemente e não tinha tido a oportunidade de ir lá no hospital visitá-la. E eu sentia a culpa lá dentro.
E com aquela palavra, está bem com você, está tudo bem com você. Ele me desmontou, me desvendou. E aquele amado irmão, que eu também não lembro o nome, conversou comigo. E ele só pôde falar: olha, a nossa vida é feita de escolha. Não se culpe, porque você não sabia o que ia acontecer. Talvez aquela escolha que você fez de ir mais tarde, você perdeu a sua oportunidade. Mas você não sabia. E a nossa escolha, irmãos, é servir ao Senhor e ser bênção para o outro. E na nossa escolha é deixarmos Deus curar nossas feridas. E Ele pode curar sobrenaturalmente. Mas Ele pode curar levantando a igreja para orar um com o outro. Como está o seu relacionamento, meu irmão? Eu quero convidar você agora a falar ao Senhor. Talvez você vai ouvir, lá dentro de você a mesma coisa que eu já ouvi muitas vezes. Deus sabe todas as coisas, Ele sabe o que está passando dentro de mim, Ele sabe se eu estou bem relacionado com a minha esposa, com o meu esposo, ou com o meu filho, ou com a minha filha. Ele sabe muito bem como é que eu estou com o meu irmão, como é que eu estou com o meu pastor. Ele sabe. Ele vai cuidar. Mas lembra da poda? Eu guardei muito isso que o pastor estava falando, que às vezes precisa ser exposta. E aí eles querem ouvir de você: Senhor, eu não estou bem, Tu sabes, e eu preciso da cura. E o meu problema relacional é esse. E aí você vai dizer ao Senhor. E eu quero perguntar para você que está nos ouvindo, que está aí, está tudo bem com você? Como é que está o seu relacionamento? Você quer fortalecer o seu relacionamento? Com quem? Diga ao Senhor agora. E diga ao Senhor: olha, eu não estou tendo condições de perdoar, mas eu quero perdoar. Eu quero cumprir a Tua vontade. Eu quero vivenciar a Tua graça e sentir o Teu amor. E eu quero poder, como Teu Filho Jesus, dizer: Pai, perdoa, porque Ele não sabe o que Ele faz. Mas eu não estou conseguindo. Mas é dizer isso ao Senhor. E o outro momento é dizer: Senhor, se então eu tenho que ir ao outro, é usar Mateus 18, ir lá e fortalecer os seus laços e poder falar com o outro. E dizer ao outro o quanto você precisa de perdoá-lo ou de pedir o perdão. E essa é a oportunidade que Jesus nos dá a cada dia, para que os outros possam ver em nós o caráter de Cristo sendo formado. Se você quer fazer isso nesse instante, quero convidar você para ficar de pé e nós vamos orar. E logo depois estarei passando a palavra ao pastor Josimar e toda a equipe. Essa é a sua oportunidade, meu amado. Muitas vezes a gente fica envergonhado, fala: não quero falar não, a gente fica, mas quantas vezes eu preciso pedir: Senhor, me ensine a amar. Eu não sei. Eu preciso amar para poder perdoar. E aí eu preciso pedir o amor do Senhor. Pai amado, em nome de Jesus, quero agradecer-te pela Tua palavra, por esta carta do apóstolo Paulo, que disse aos cristãos de Filipos que ele tinha convicção, ele sabia que aquele que começou a boa obra neles estaria aperfeiçoando, completando até a volta de Cristo Jesus. Essa mesma obra, ó Pai, pedimos que o Senhor venha trabalhar em nosso coração. E Tu conheces, ó Deus, cada vida aqui nesta noite. Tu conheces cada vida que está participando agora, ó Pai, através das redes sociais, através do YouTube, ou estará, ó Deus, participando em outro momento. E eu quero pedir em nome de Jesus,
que o Senhor venha ministrar em cada coração. Venha trazer restauração, Senhor. Venha trazer o perdão. E venha trazer, ó Deus, também a conscientização através da pessoa do Teu Santo Espírito, ó Espírito Santo de Deus, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Nos ensine a cada instante, trazendo ao nosso coração, à nossa mente, a lembrança aonde temos falhado contigo, ó Pai, e com os nossos irmãos. E que haja restauração, que haja transformação, que haja santificação. E que, ó Deus, cada coração seja restaurado pelo Senhor nesta noite. Muito obrigado, ó Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de, nesse primeiro dia da semana, chegando esse término de dia, nesta noite, podermos, ó Deus, vivenciar a Tua graça e sermos fortalecidos no relacionamento contigo, e que seja com os nossos irmãos, com nossa família, com aqueles que estão à nossa volta, em nome de Jesus, amém.